para todos. Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao Instituto OnLuz e à terceira semana de orientações e reflexões terapêuticas. Nessa terceira semana, nós vamos abordar um tema importante de autoconhecimento e autocura dentro da visão da cura cósmica, tá? Bom, ele tem como tema principal as emoções diante de perdas inesperadas e doloridas. Essa energia de cura, ela vai perdurar de 19 de agosto a 25 de agosto, agora de 2024, tá? Bom, falar de perdas, nós podemos ter muitas explicações para perdas ou muitos exemplos de perdas. Pode ser através da questão da perda, através da morte física, do desencarne físico de um ente querido. Pode ser através de separações, pode ser separação conjugal, pode ser separação, por exemplo, de familiares. Às vezes um familiar casa, um filho casa e vai morar longe dos pais, né? Um irmão que é transferido do seu ambiente de trabalho, ou ele consegue trabalho numa cidade longe, num estado longe, ou mesmo até em um outro país, né? Perdas financeiras, perdas em ambientes profissionais, perdas de um modo geral, tá? Então, são vários os exemplos de perdas que nós aqui, seres humanos, temos que lidar no nosso dia a dia. E essas perdas, elas são também, elas impactuam na nossa mente, nas nossas emoções, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, e também trazem traumas, sim, tá, gente? Então, nós temos que aprender também a lidar com as questões de perdas, tá? E esta semana, então, do dia 19 ao dia 25, nós vamos tratar disso, tá? E então vamos ver agora, eu vou passar as orientações para vocês, como é que nós podemos lidar melhor com essas questões, tá? Vamos lá. Sob a energia da astrologia, quais são os pontos energéticos, metafísicos que vão ser colocados para nós, que os astros vão trazer para nós, para a gente prestar atenção na nossa cura interior, tá? Primeiro, o Sol. O Sol, ele representa na cura cósmica a nossa alma, a nossa essência. Então, a nossa essência, a nossa alma, ela estará precisando se curar da casa número 8. A casa número 8 é a casa do dinheiro do outro, a casa dos conhecimentos místicos, esotéricos, das coisas místicas. A casa número 8, karmicamente, é um dos lugares mais kármicos que temos para curar, porque é o dinheiro do outro, os processos espirituais magísticos, os pactos, os acordos, as heranças espirituais, financeiras, econômicas, tá? Que nós temos aí para poder ajustar na nossa energia, ok? Então, esse é um ponto para a gente observar. E essa energia do momento presente, tá? Ela está conectada com recebendo a influência de Leão, tá? Então, Leão, a constelação de Leão é uma constelação que ela trabalha a energia do brilho próprio, da autoestima, da autoconfiança, da alegria de viver, né? Mas também a energia de Leão
quando está negativada, pode representar a soberba, o orgulho e a arrogância, tá? Então, temos aqui uma cura para fazer em relação a nós, no momento presente, nós estarmos atentos para esses comportamentos, tá? O orgulho, a arrogância e a prepotência. Em relação ao quê? Em relação à casa 8, em relação ao dinheiro do outro, a forma como eu lido com o dinheiro do outro, a herança, o dinheiro, às vezes, de família, negócios de família, como é que se eu estou dependente financeiramente de alguém, como é que eu estou lidando com essa dependência? Ou se alguém está dependente de mim, como que eu lido com isso, né? Esse equilíbrio, essas relações, né, emocionais entre as pessoas no que se refere à questão financeira, né? O lado financeiro, a energia financeira é um dos karmas bem importantes para que nós possamos saudar aqui, né? Muitas pessoas aqui permanecem em vínculos conjugais, permanecem em ambientes profissionais, em vínculos sociais, vínculos familiares, porque são beneficiados financeiramente, né? E essas pessoas, elas têm, elas precisam fazer um trabalho muito profundo de libertação delas mesmas, desses padrões que elas carregam da dependência financeira. É um trabalho que exige muita dedicação e muito autoconhecimento e vontade para querer sair disso. É uma questão de dignidade mesmo, tá? E de percepção de que ser dependente financeiramente de alguém não é uma coisa positiva, não é uma coisa boa, né? E precisa ocorrer um equilíbrio nas relações, seja questões de família, seja questões de casamento, né? Porque a dependência financeira realmente ela pode gerar bastante sofrimento, desigualdades e até processos de abusos e violência dentro desses vínculos, tá? Então é importante a gente refletir isso. Outra questão a ser tratada aqui é que também Sol, no momento presente, a nossa alma no momento presente, ela também está ainda recebendo as energias de Mercúrio retrógrado, tá? Vai terminar agora, depois do dia 25 já Mercúrio volta à sua fase de movimentação natural, tá? Mas nós ainda estamos respondendo por Mercúrio retrógrado, ou seja, nós temos que trabalhar bastante essas liberações emocionais, mentais, com essa questão do dinheiro do outro, como acabei de mencionar para vocês, tá? E Mercúrio retrógrado e essa questão do Sol, essa questão de Leão, casa 8, né? Ou seja, nosso momento presente, as energias do ocultismo, do magismo, do esoterismo, das coisas espirituais, dos pactos espirituais pelo dinheiro, tá? Elas estão fazendo uma oposição com a Lua na casa 2. Exatamente. Nós temos uma cura para fazer com o dinheiro do outro, tá? A dependência emocional, financeira, econômica do outro, de relacionamentos. Tanto nós fazermos essa cura como a outra pessoa fazer essa cura também, tá? E nós temos que nos curar, nós temos que nos liberar da energia da casa número 2, de um passado nosso, onde nós ou sustentamos alguém, ou fomos sustentados por alguém, e que gerou, que tinha como se fosse um aprisionamento de um pacto espiritual,
de um pacto financeiro entre nós, tá? Ali também na casa número 2, nós temos a energia de Aquário. A energia de Aquário é quando ela não está equilibrada, a energia de Aquário é a rebeldia, a intransigência. A energia de Aquário é aquela energia também que a pessoa tem uma tendência a se envolver com coisas ilícitas, com vícios, né? Então, seja de bebida, seja de tabaco, seja de algo mais ilícito, tá? A energia aquariana, quando nós temos um passado kármico negativo, é a energia da rebeldia. E a rebeldia, ela faz com que as pessoas sejam inconsequentes nos seus atos, né? Sejam imaturas. Então, aqui também temos uma cura para fazer em relação ao dinheiro. Eu usando o dinheiro de uma maneira inconsequente, rebelde, ou usando o dinheiro de forma ilícita, usando o dinheiro para consumir drogas, cigarro, bebida, né? E isso gera um karma pessoal e também um karma no ambiente familiar, tá? Bom, outro ponto importante aqui é usar também essa energia da lua, ou seja, um passado nosso, né, com essas situações que eu acabei de mencionar, está fazendo uma quadratura com Urano na casa número 5 em Touro. Então, gente, é uma relação basicamente entre pais e filhos. Os filhos dependendo dos pais ou os pais dependendo dos filhos. Essa relação entroncada, essa relação de dependência financeira, econômica, emocional, e também questões de vícios, né? A gente já isso vem volta e meia, essa energia bate na porta, né? Então nós bate na nossa porta para podermos olhar para isso, tá? Então devemos sim dar atenção, devemos sim prestar mais atenção na nossa relação com o nosso pai, com a nossa mãe, na nossa relação com os nossos filhos, tá? Se nós estamos vivenciando esse tipo de experiência, sim, nós temos responsabilidade por resolver isso, tá? Bom, agora, um outro ponto importante é não culpar ninguém, não responsabilizar ninguém por essas coisas, tá? Porque não se resolve as coisas responsabilizando o outro, no sentido da culpa. Se resolve isso responsabilizando, sim, mas a responsabilidade de uma forma ética, coerente, no sentido assim de eu querer resolver isso, eu assumir que eu falhei nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, e agora eu quero corrigir isso, tá? Então, é muito importante aqui essa energia de Aquário, fazendo uma quadratura ali com Urano, é sim um compromisso que nós temos que assumir para corrigir um erro, um equívoco, uma falha que nós cometemos no passado, é lua, não precisa ser no sentido de passado lá, de uma outra vida, não sei o que, não, pode ser agora, de 2, 3, 4, 5, 10 anos atrás, que nós podemos ter cometido algum equívoco em relação a essa relação pais e filhos, tá? Uma falha que a gente cometeu e pode sim ter prejudicado a nossa vida e ter prejudicado os nossos filhos, ou ter prejudicado os nossos pais. Sim, sim, é a casa 5.
E ali na casa 5 a gente tem a energia de touro, tá? Então, sim, são coisas de ordem financeira, são coisas de ordem material, são coisas de ordem econômica, são processos delicados em relação ao dinheiro, tá? Mas lembrem-se, Sol está na casa 8, ou seja, são coisas nossas envolvendo o dinheiro do outro, são pactos econômicos, financeiros, espirituais feitos por nós pelo dinheiro, tá? E tem a nossa conexão com a ancestralidade materna, lua, tá? Tem essa conexão assim que a gente vem carregando isso, certo? Então, não devemos, como eu falei agora há pouco, nem julgar, nem condenar, nada. Devemos sim nos colocar no caminho de querer resolver isso, sabe? Como é que a gente resolve? Já vou explicar como é que a gente vai resolver essas coisas, tá? Outro ponto importante aqui, Saturno continua retrógrado em Peixes e ele está na casa número 3, tá? Então, já uma dica que eu vou dar aqui: observe as relações familiares, observe a relação com os seus irmãos, sobrinhos, netos, sogro, sogra, genro, nora, cunhado, cunhada e assim por diante. Tem a ver esses problemas que você vive hoje, que né, você pode estar vivendo hoje com questões de dinheiro, questões com filhos, questão com pai, com mãe, com heranças, essas coisas todas aí, está envolvido o grupo familiar. O grupo familiar como um todo está envolvido com isso, tá? É uma questão de comunicação também. Então, no passado houve Mercúrio retrógrado, houve sim um envolvimento de várias pessoas nesses pactos familiares, nesses pactos financeiros, tá? Houve um contato, houve uma conexão com várias pessoas da família, tá? Ali tem também na casa número é, 13, tem também a energia de Netuno retrógrado, tá? Que está também se aproximando, já entrando praticamente na casa número 4, aonde tem a energia de Quiron em Áries, na casa 4. Então, sim, tem coisas doloridas, sofridas, machucadas. A nossa alma foi machucada por conta desses pactos financeiros, tá? Nós estamos, a casa número 4, karmicamente ela representa o fundo do céu. O que é o fundo do céu? A gente está prisioneiro, estamos amarrados, né, com muitos acordos, muitas promessas, muitas conexões com várias pessoas da família, muita ilusão, muita ilusão. Tem ainda dentro da família Netuno. Então, Netuno ele está retrógrado. Então, quando Netuno está retrógrado, tomem cuidado. Ali o que você acha que não é, tá? Ele está pedindo para fazer uma revisão porque já houve um erro no passado e agora pode estar se repetindo novamente este erro. Então, muita meditação, muita oração, muito silêncio, silêncio no sentido de você observar as coisas, não se precipite em dar respostas, cuidado com a sua comunicação, cuidado com a sua fala e observe as coisas, volte para o templo da sua alma, vá para o seu quarto,
durante a noite, durante a tarde, durante o horário que você tem ali e coloque estas coisas que você está percebendo nos ambientes de família, né? Pai, mãe, irmãos, filhos e marido e tantas coisas ali. Coloque em oração e diga que você quer resolver isso, que você quer ajustar esse karma. Eu quero curar isso, eu quero ajustar isso, eu quero encaminhar essa situação, mas dentro das leis divinas superiores, dentro do que é o justo, o correto, o honesto e verdadeiro, dentro de um plano maior da luz e pela luz, e não dentro das vontades humanas terrenas, porque essas nossas vontades, elas podem até ter boas intenções, mas elas podem não ser corretas, podem ser é Netuno, entendeu? É Netuno na casa 4. Elas podem ser num primeiro momento corretas, mas mais adiante elas podem te causar problemas, tá? Bom, e Quiron em Ares, tá? Então, todas essas questões que a gente falou agora há pouco geraram sim uma dor profunda na sua alma, atingindo a tua psique, atingindo a tua estrutura emocional, atingindo a tua personalidade. E é nesse ponto é que o que nós temos que trabalhar aqui. Quiron em Ares são emoções, são dores, porque aqui o que nós temos que analisar? A energia de quadratura em Urano na casa número 5. Então, essas dores na alma que a gente viveu, esses problemas todos, esses envolvimentos todos na família, nos vínculos, né? Eles precisam ser rompidos, ou então, em uma outra época, em um outro tempo, isso já foi rompido de alguma forma. Mas foi rompido, mas não foi compreendido, ou foi rompido de uma maneira incorreta. Ah, perdas podem ter ocorrido no passado e essas perdas elas não foram justas, não foram dignas e não foram verdadeiras perante a evolução das pessoas e causaram Quiron em Ares. Então, nós temos duas coisas para compreender em relação às perdas inesperadas e doloridas. Por exemplo, perder um filho que desencarna prematuramente ou quando já é adulto. Um pai, uma mãe, um irmão, um esposo, uma esposa, qualquer membro da família que desencarna, seja prematuramente ou seja de uma forma inesperada, sempre gera uma dor na alma de todos. Principalmente em se tratando desse assunto aqui, ó, em se tratando de Sol na casa 8, Lua na casa 2, em Aquário. É por problemas financeiros. Gente, parem um pouco, analisem um pouco, reflitam um pouco. Eu tenho certeza que vocês vão lembrar na família de vocês. Vocês já vivenciaram alguma situação de brigas por dinheiro? Vocês já viram algum familiar, algum conhecido ou mesmo vocês? Vocês já vivenciaram alguma coisa por problemas financeiros? Pois é nesse ponto que precisa ser tratado. Muitas pessoas brigaram, muitas famílias se separaram inesperadamente, muitos vínculos foram rompidos inesperadamente por conta do dinheiro, tá? Ou por ganância, por ambição, é leão, ó, ambição, prepotência,
arrogância, tá? Muitas pessoas foram prejudicadas no passado por essas situações, e este é um dos pontos kármicos que aqui está sendo nos solicitado uma cura, tá? Bom, e em relação à nossa estrutura emocional, como que o nosso cérebro lida com isso? Então, a neurociência ela lida com as perdas emocionais e precisa realmente de um tratamento, tá, gente? Nós precisamos tratar, nós precisamos sim buscar apoio terapêutico e, em alguns casos, até medicamento. Então, as perdas elas podem afetar as estruturas cerebrais e as funções cognitivas, aprendizado, memória, né, compreensão, né, várias coisas no aspecto cognitivo. Ter lapsos de memória, dificuldades de lembrar de detalhes ou eventos, não conseguir se concentrar, ter dificuldade para tomar decisões, planejar e organizar as tarefas da rotina, né? São alguns dos exemplos que as perdas inesperadas e doloridas causam nas nossas vidas, tá? Algumas emoções, elas se misturam com tristeza, com raiva, com crises de ansiedade, que podem levar, né, que podem durar às vezes semanas e até meses, tá? E muitas pessoas acabam desencadeando, sim, uh, depressão, acabam desencadeando vários transtornos de ordem psicológico, tá? Então precisa sim de acompanhamento, tá? Por quê? Porque quando nós passamos por perdas emocionais, perdas traumáticas, perdas inesperadas e doloridas, como é o exemplo que eu dei antes, perder um familiar, perder um filho, alguma coisa nesse sentido, né? Ou perdas financeiras, perdas econômicas que abalaram a estrutura da tua vida. Você tinha um projeto de vida e de repente você não consegue, né, colocar em prática. Você foi muitas vezes impedido, dificultaram coisas para você, né? Isso gera sim muitos sentimentos, muitas frustrações, muitos medos, e no nosso sistema da nossa estrutura cerebral, então nós acabamos por não produzir adequadamente esses eventos traumáticos, nós não produzimos adequadamente os neurotransmissores e nem os neurotransmissores serotonina e dopamina, que são dois neurotransmissores que nos ajudam a ter pensamentos positivos, nos ajudam a reconstruir a vida, a ter força, alegria, coragem e bem-estar para poder seguir adiante nas coisas, né? Bom, e metafisicamente nós temos que trabalhar como é que a gente lida com isso, tá? Primeiro, é tomar cuidado para não colocar as nossas expectativas pessoais nas outras pessoas. Às vezes nós esperamos demais de um casamento, de um filho, de uma mãe, de um pai, de um trabalho e assim por diante. Então nós acreditamos demais nos outros, esperamos demais que os outros façam alguma coisa e de repente aquela pessoa não faz aquilo que a gente espera. Esse é um ponto pelo qual nós ficamos muito doloridos quando as coisas não acontecem, quando as coisas não se organizam do jeito que a gente pensou, tá? Esse é um ponto. Segundo ponto, nós devemos expandir a nossa consciência para entender a origem deste problema, a origem desses relacionamentos, o porquê que eu vivo essa situação na minha família. Eu tenho que buscar a origem kármica disso, tá?
Quem tem facilidade para fazer isso vai ter respostas e vai encontrar soluções para isso, tá? Esse é o ponto. Quem não tem vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Depois, nós devemos nos abrir para compreender que existe vida além da vida que nós vivemos. Existe a vida metafísica, tá? Então, as pessoas que elas colocam muito o foco da sua evolução na matéria, no aqui, no agora, aquilo que ela pode ver, ela tende a criar muitas expectativas e a se frustrar com coisas aqui físicas, materiais, né? Materializadas, certo? E aí, o que acontece? Quando uma vida espiritual, quando uma vida energética começa a tomar conta e a resolver coisas, porque é a nossa alma que está querendo resolver coisas, então certos eventos aqui no mundo material começam a não acontecer aquilo que eu tinha planejado, mas sim aquilo que a nossa alma busca. Então, como dica que eu posso dar para vocês coloquem a atenção no desenvolvimento da alma, porque quando a alma começa a tomar frente para a resolução dos problemas na matéria, muita coisa pode mudar. E se a pessoa não aceita isso, vai ocorrer frustrações na matéria. As perdas vão ser consideradas muito, muito, muito doloridas e pode levar anos para superar uma perda, tá? Mesmo aquelas que buscam um tratamento energético, uma compreensão da origem disso, levam muitos meses para superar isso. Imagine uma pessoa que não busca nenhum tipo de tratamento, ou então que busca um tratamento somente alopático, somente na matéria, na saúde alopática. Essa pessoa realmente vai sofrer bastante. Por isso, as perdas serão muito doloridas, foram muito doloridas e continuam sendo muito doloridas para muitas pessoas, tá? Então, mais uma vez, para nós finalizarmos esse momento terapêutico, coloque foco na alma. Esta semana está pedindo para você colocar foco na alma, foco na sua evolução energética espiritual. Compreenda a origem disso sob a perspectiva kármica. Compreenda isso sob a perspectiva de uma evolução. Compreenda tudo isso sob a perspectiva de colocar um ponto final nesse ciclo para o bem de todos. E não queira mais controlar as coisas. Não queira mais ter uma personalidade leonina, ou seja, prepotente, arrogante e orgulhosa, querendo que as coisas sejam do teu jeito, tá bom? Gente, muito agradecida e vamos nos encontrar no mês de setembro. Semana que vem a orientação é com a Margarete, tá bom? Tudo de bom, até lá!